Bom, a minha apresentação ela possui dois objetivos principais, né? O primeiro é contrastar a forma como a maioria dos ambientalistas e acadêmicos ditos ocidentais entendem e avaliam o tema da geoengenharia com formas com as quais coletividades tradicionais ou não ocidentais pensam a questão da manipulação da atmosfera. O meu trabalho também tem um bocado de aspas e eu não vou ficar fazendo o sinal das aspas, né? Então, após uma breve introdução do conceito de geoengenharia e da natureza dos projetos de pesquisa a ela vinculados, dois casos serão apresentados e discutidos. O pensamento de um xamã Yanomami, que é do Davi Kopenawa, e o trabalho de uma fundação ligada à tradição afro-brasileira da Umbanda, a Fundação Cacique Cobra Coral. O segundo objetivo do meu trabalho, que é um pouco mais implícito e transversal, consiste em colocar em debate uma das decorrências das reconfigurações da noção de corpo e agência que resultam da chamada virada ontológica na filosofia e ciências sociais. Eu evoco aqui uma fala do Lévi-Strauss, onde ele disse ter encontrado no Brasil índios que afirmavam serem capazes de ver uma determinada estrela durante o dia, coisa que a ele se mostrava impossível. Alguns anos mais tarde, Lévi-Strauss encontra em arquivos históricos o registro de marinheiros medievais que afirmavam serem capazes de observar a mesma estrela durante o dia também. E aí o Lévi-Strauss conclui que há capacidades orgânicas e cognitivas que nós perdemos com o advento da modernidade, o que, de certa forma, contradiz a nossa percepção de que nós somos o ápice do desenvolvimento orgânico e mental humano, né? A própria morte é parte dessa questão, né? Recorrentemente se diz que um dos problemas do mundo moderno é o fato de que, ao transformar-nos em recurso econômico, o capitalismo nos retirou a capacidade de morrer. E esse não saber morrer está, paradoxalmente, na raiz de muitos dos genocídios de que somos causa. É curioso que as sociedades fundadas no que o Eduardo Vieira de Castro chamou de uma metafísica da predação mate menos do que as que se dizem fundadas na ética do amor, particularmente do amor cristão. De qualquer forma, os casos etnográficos que eu vou discutir aqui descrevem gente que tem outras capacidades, inclusive de conjugar corpos e mortes, no caso, mortos, de formas que a maioria de nós não nos cremos capazes. É óbvio que o contexto, o pano de fundo dessa discussão, é o fato de que a superação das dicotomias modernas de sujeito-objeto, organismo e ambiente, cultura e natureza, implica uma reconceituação do que é um organismo, a vida, o locus da agência e da ciência, a atmosfera e a morte. Eu vou voltar a isso no final da apresentação. Eu vou falar sobre geoengenharia. O termo geoengenharia, e a única pessoa que mencionou geoengenharia foi a Isabelle Stenguers, e a minha experiência é que a maioria das pessoas no Brasil não faz a menor ideia do que seja isso. Então, eu vou explicar um pouco o que é geoengenharia, né? O Clive Hamilton, que é uma pessoa que escreve sobre o assunto, ele define a geoengenharia como esquemas de intervenção de forma deliberada e em larga escala nos sistemas climáticos, com o objetivo de contrapor o aquecimento global ou alguns de seus efeitos. Isso daqui é um esquema que mostra as abordagens principais, né? De maneira geral, os esquemas são variações ou combinações dos seguintes elementos: a manipulação da cobertura de nuvens do planeta, alteração da composição química dos oceanos, ou a cobertura do planeta com uma camada de partículas que reflitam a radiação solar de volta para o espaço. Ou seja, de uma certa forma, a criação de um termostato global que possa ser controlado por alguém. No que diz respeito aos oceanos, os esquemas predominantes sugerem a fertilização, entre aspas, com ferro, de modo a gerar uma mega expansão da proliferação de algas, o que sequestraria carbono da atmosfera. Com relação à manipulação das nuvens, bem como a ideia de pulverizar partículas de sais de enxofre na estratosfera, o objetivo é refletir a radiação solar de volta ao espaço, simulando o resfriamento do planeta resultante das grandes erupções vulcânicas do passado. Há outros esquemas tecnológicos mirabolantes, como a distribuição de espelhos pelo espaço, com o objetivo de reduzir o total de radiação solar que chega à superfície da Terra. Nos debates internacionais, a geoengenharia é motivo de debates acalorados. Tecnobilionários como Bill Gates apostam na geoengenharia não apenas como uma única forma de efetivamente fazer face aos desafios das mudanças climáticas, dada a incapacidade da diplomacia internacional, né, de
construir soluções para o problema, mas também como uma lucrativa indústria do futuro. Os conservadores norte-americanos ligados ao militarismo dos tempos de Guerra Fria veem na geoengenharia uma forma de reconstruir a relevância da rede de instituições de pesquisa em tecnologia militar, que perderam, né, com o final da Guerra Fria, perderam seu protagonismo, identificando a geoengenharia como uma potencial forma de ação bélica, que une tecnologia espacial com tecnologia bélica, né, a despeito das regulações internacionais, banindo o uso de armas meteorológicas existentes desde 1977. Cientistas liberais como Paul Crutzen, uma das pessoas que sugeriu o termo o antropoceno, né, entendem que a geoengenharia está longe de ser a solução desejável frente à alternativa de reduzir a emissão de carbono. No entanto, afirma que provavelmente chegará um momento em que ações de geoengenharia se farão inevitáveis. E eu quero fazer um detalhe. Isso daqui é um diagrama dos países ao redor do mundo que tem algum tipo de experiência histórica em manipulação do chamado sistema terrestre, que é um nome de marketing, né, para a geoengenharia que tem menos rejeição. E como vocês podem ver ali, os países que estão em verde são os que não têm experiência histórica, os que estão em amarelo têm alguma experiência, os que estão em vermelho têm bastante experiência. O Brasil não está verde, significa que existe uma experiência histórica de geoengenharia no Brasil que está ligado à produção de chuvas artificiais no Nordeste, né? O Centro Tecnológico da Aeronáutica tinha uma divisão na década de 80 e 90, que tinha aquele logo ali, que vocês podem ver que é um aviãozinho voando sobre as nuvens, né, e pulverizando as nuvens com sais de prata, chovendo em cima do semiárido, né. Aqui é um artigo de um jornal de Caicó, no Rio Grande do Norte, falando de chuvas artificiais. Tem um poema genial do Patativa do Assaré, que é um dos gigantes da cultura popular brasileira, que chama-se Ao Doutor do Avião, em que ele critica a produção de chuvas artificiais como sendo o ser humano se metendo numa dimensão da existência que não é própria, né, e que, portanto, é arriscada. Bom, ambientalistas e filósofos e cientistas sociais, por outro lado, se referem à geoengenharia com um misto de horror e indignação. O aumento do conhecimento climático das últimas décadas, ao invés de aumentar o poder da ação humana sobre a natureza, evidencia um grau de variabilidade e incerteza imensamente maiores do que se imaginava. O conceito de cascata trófica, oriundo da ecologia, mostra como uma alteração ecossistêmica gera múltiplas reações em cadeia, sendo impossível o conhecimento existente e, por existir, prever todos os seus efeitos. Por essa razão, dentre outras, grande parte das experiências de engenharia ambiental do passado resultaram em fracasso, pelo menos no que tange aos seus objetivos originais. Em adição a isso, as transformações climáticas e ambientais globais fazem com que as bases de dados históricas percam utilidade na nossa capacidade de prever o futuro por meios estatísticos. Esse é um dos fundamentos mais centrais da capacidade de previsão climática, né? Uma das duas abordagens principais é uma abordagem estatística, que usa dados do passado para prever o futuro. O que acontece é que, por menos que se saiba como será o futuro, o que se sabe é que ele não será como o passado. Em resumo, não há forma de pôr em prática esquemas de geoengenharia sabendo com o mínimo de precisão o que está se fazendo e que decorrências isso pode ocasionar. E tem muitas outras questões e problemas, que eu não vou mencionar aqui por falta de tempo. Há um volume crescente de literatura crítica sobre engenharia em língua inglesa no campo das humanidades, né? Inclusive, o colega Bronislaw Sertinsky é um dos autores principais. Chama a atenção o fato de que grande parte dos autores não é capaz de escrever sobre o tema sem evitar a exasperação, né? Particularmente no Clive Hamilton, isso é bastante claro, né? A maneira como ele descreve a questão mostra as sociedades ocidentais presas, né, a uma complexa rede de fatores que combina fetichização do crescimento econômico, o hedonismo individualista e materialista e mecanismos psicológicos de cinismo e autoengano, né, o que em inglês é wishful thinking. De modo que, a despeito do consenso científico crescente sobre o que está em processo na atmosfera, as sociedades do capitalismo central e os Estados Unidos em particular
parecem ter resolutamente decidido caminhar em direção ao abismo, esperando que uma solução tecnológica salve a todos no último minuto. Essa exasperação reflete um sentimento de ausência de alternativas, né, a falta de solução. E uma das possíveis causas disso decorre do fato de que o gênero discursivo, ou o jogo de linguagem, ou a metapragmática, né, para usar alguns termos, que regula as relações na divulgação da ciência, no jornalismo científico, e como reação em cadeia, na forma como grande parte dos debates sobre questões ambientais nas arenas públicas do Ocidente se estruturam, em grande medida estão baseados nos mesmos pressupostos ontológicos e epistemológicos do pensamento burguês capitalista que gerou a crise climática. Daí a exasperação. Parece que nada tem eficácia. Não adianta acusar as empresas de petróleo de financiarem o negacionismo, etc., etc. Parece que isso não tem eficácia política nos Estados Unidos, não o suficiente para mudar o jogo. Bom, não há como pensar a geoengenharia sem pensar na cosmopolítica dos desejos a ela associados e seus poderes constitutivos. Isso transcende, de certa forma, o biopoder, a governamentalidade. Daí eu acho que o conceito de geontologia da Povinelli é interessante. Mas o fato é que não é possível pensar a crise existencial atravessada pela humanidade com foco exclusivo nos fatores humanos ou sociais. Existe uma economia psicopolítica dos elementos em operação que inclui, efetivamente, os elementos. Como a Isabel Stengers tem dito, o capitalismo pode não se importar com a atmosfera, mas é muito mais grave que a atmosfera não se importe com o capitalismo. De forma mais específica, os modos através dos quais o capitalismo depende da ideia de externalidade e de sistemas abertos, para onde são exportados todos os custos indesejáveis, estão intimamente vinculados a certas formas de subjetividade com suas gramáticas emocionais e padrões de percepção característicos. Eu não tenho tempo nem competência para desenvolver de forma satisfatória as relações históricas entre o desenvolvimento das ciências, o capitalismo, a secularização e as ideologias da modernidade. Tem vários de vocês aqui são autores importantes nessa área. Mas talvez seja suficiente dizer que, após 350 anos de divórcio entre os esquemas ontológicos científico-capitalistas e a materialidade dos contextos locais, eu estou usando aqui o termo divórcio, num sentido que combina o conceito de alienação do Marx com a ideia de purificação do Latour, nós vivemos em uma condição que possa, talvez, ser descrita como a banalidade do mal ambiental, que é uma ideia que eu trago da Donna Haraway. A crise ambiental coloca em evidência o fato de que há algo perverso em nossos padrões emocionais e de percepção. E estes estão intrinsecamente ligados às nossas configurações de existência material e institucional. O próprio, assim chamado, ambientalismo profundo, onde os mundos humano e da natureza são separados por cercas e leis, é nada mais do que um reflexo disso. O horror à geoengenharia, dessa forma, em geral, emana da ideia de que a natureza deve ser deixada em paz. É nesse contexto que eu acho que formas não modernas, de pensamento e vivência do ambiente se apresentam como ferramentas analíticas de grande valor, para dizer o mínimo. O ponto de interesse em tais formas de vida é exatamente o fato de que elas tendem a pensar e viver um mundo como sistemas fechados. E eu estou usando o aberto-fechado como de uma forma heurística, obviamente. Esse fato se manifesta de formas distintas. Talvez o denominador comum seja a abordagem relacional, isto é, o fato de que a interação com o meio ambiente é entendida como trocas reguladas por códigos morais e éticos, onde a condição de sujeito é estendida aos elementos da natureza. E o que é mais interessante, exatamente em função de que a natureza é pensada como agente e resultado ao mesmo tempo de transações e das ações dos sujeitos, humanos e não humanos, ela é naturalmente entendida como algo construído. A ideia de construir a atmosfera não causa espanto em boa parte das tradições não modernas, desde que isso seja feito de forma apropriada. No entanto, o fundamento ontológico animista, em contraposição ao naturalismo da ciência moderna, garante algum grau de equilíbrio entre esse processo de construção e a plenitude dos devires envolvidos. Então, na próxima sessão, o que eu vou apresentar são dois contextos
etnográficos, ontológicos, em que esse tipo de construção da atmosfera se dá. Não é? Um caso particular do pensamento ameríndio, que é tomando como base um livro recente do Davi Copenau Yanomami e do Bruce Albert, e uma pesquisa que eu estou desenvolvendo, que se encontra nos seus estágios iniciais, sobre as atividades da Fundação Cacique Cobra Coral, que é uma instituição ligada à tradição umbandista e que afirma controlar, através de rituais religiosos, os fenômenos atmosféricos. Então, primeiro, as culturas ameríndias. Né? Eu, numa publicação anterior, eu afirmei que o mais antigo e enraizado modelo meteorológico da história humana é provavelmente aquele que diz que choveu demais ou não choveu, ou qualquer variação atmosférica aqui, devido às ações, pecados, crimes, pensamentos, bruxaria de alguém. Esse alguém pode ser nós, o inimigo interno, o inimigo externo. Né? Isso, na verdade, é uma variação do que o Mary Douglas chamou de teoria forense do perigo. Né? A gente pode encontrar variações disso nos textos sagrados das tradições islâmicas, judaica, cristã e etc. Né? Então, para as coletividades animistas, uma variação mais apropriada e complementar a isso, talvez seja a seguinte: choveu de forma conveniente a comunidade devido às ações rituais de alguém, né? No caso, o xamã ou um sacerdote. Né? Então, o que eu gostaria de discutir aqui é a ideia presente em inúmeras tradições culturais que postula que o ambiente não funciona de acordo com mecanismos impessoais como o universo newtoniano, né? Como uma máquina, nem por uma divindade deslocada, mas pela própria coletividade ou por alguém especial em seu meio. Né? O Marshall Sahlins recentemente cita, para pegar um exemplo do outro lado do mundo, um texto do Marcel Granet, em que ele fala da cosmopolítica dos chineses da dinastia Zhou, em que ele diz o seguinte: para que o ano girasse ao redor da cruz simbólica, era necessário o suficiente que o rei, através de suas roupas, sua comida e assim por diante, maravilhosamente manifestasse seu ser em conformidade com o sistema do universo. O inverno era manifestado quando ele usava roupas negras, com pedras negras em seu cinturão, usava cavalos negros, uma carruagem escura, um estandarte negro, quando ele se posicionava no canto noroeste do Salão das Luzes do Palácio Imperial e comia milho e carne de porco. E ele dá outros exemplos. Né? Então, as ações do soberano radiavam da capital às 9 províncias da Confederação Chinesa e era perfumada pelo rei como um colega dos céus em cujo nome promulgava o calendário. Né? Então, isso é um exemplo da tradição chinesa. Mas vou voltar aqui para o caso do Davi Yanomami. Né? Os Yanomami são um grupo, um povo indígena que habita o que nós consideramos ser a fronteira do Brasil com a Venezuela. Né? E, recentemente, o Davi Copenau, junto com o Bruce Albert, eles publicaram um livro que, na verdade, é uma longa conversa, né? Uma longa descrição que o Davi Copenau faz ao Bruce Albert sobre como esse xamã entende a cosmologia do seu povo. Né? E o que eu quero colocar em evidência aqui são 2 elementos. A primeira é a ideia de que o céu é mantido no seu lugar devido ao trabalho de manutenção constante dos xamãs e dos espíritos aos quais estão associados. E a segunda é que algum desses espíritos incorporam em suas ações e também em sua constituição elementos do universo dos assim chamados brancos, inclusive na forma como gerenciam o céu. De acordo com a narrativa do Davi, Omama é o criador de todas as coisas e os Shapiri são os espíritos associados com o que chamamos de mundo natural. Animais, plantas, acidentes geográficos, corpos e eventos astronômicos, estações, estados da atmosfera e assim por diante. De acordo com o livro e também com outros trabalhos ligados, né, à teoria do perspectivismo ameríndio, uma vez que tais seres têm uma essência humana, mesmo que tais espíritos estejam relacionados aos animais, a sua forma espiritual não é necessariamente a forma do animal. Né? Então, o processo através do qual se faz xamã consiste em um árduo treinamento corporal, emocional, psicoquímico e espiritual. No que tange a dimensão espiritual, fazer-se xamã implica em construir uma rede de relações com tais espíritos, o Shapiri, de modo a poder trabalhar com eles em situações específicas. Eu vou citar 2 passagens onde isso se dá
no que diz respeito à manutenção do céu. Na primeira, lemos o seguinte, eu cito: no entanto, um dia, em um futuro distante, o céu irá romper-se e nos esmagará. Mas isso não ocorrerá enquanto os xamãs estiverem vivos, para segurá-lo. O céu irá chacoalhar e rugir, mas não irá partir-se. Assim que o céu começa a tremer e ameaça quebrar-se, os xamãs imediatamente enviam seu chapiri para reforçá-lo. Sem isso, ele já teria colapsado há muito tempo. Essa é uma tradução minha, né? O seu livro está publicado em francês e em inglês, e parece que vai sair uma tradução em português, mas ela não está disponível ainda. A segunda passagem, a ideia de manutenção tem um sentido distinto aqui. Diz mais a ver com, mais ligado à manutenção da atmosfera. Né? Quando a chuva cai, sem interrupção, por dias sem parar, e o céu permanece repleto de nuvens negras e baixas, começamos a nos cansar disso, porque fica difícil fazer agricultura, fica difícil caçar, etc. Então recorremos aos nossos anciãos, xamãs, para que nos ajudem, uma vez que eles conhecem bem o ser da chuva, Maari, e podem pedir a ele que pare. Eles então ingerem a iacoana, que é a substância que permite a conexão espiritual, e começam a trabalhar. Seus espíritos lavam o peito do céu e chamam o ser do sol, Motokari, e o ser da estação seca, Omoari. Eles então giram a chave que interrompe as chuvas e trazem a luz de volta ao céu. Finalmente, uma terceira passagem, nós lemos que alguns chapiri, como o espírito da preguiça, e não é da preguiça, nosso estilo de preguiça, o animal preguiça, possuem um rifle que obtiveram dos espíritos ancestrais dos brancos. Ele o usa para intimidar os trovões, para que estes se calem, e atiram nos seres do mal e seus cães de caça. E eu vou romper muito fortemente um protocolo acadêmico de não analisar isso que eu acabei de falar, eu vou pular já para o próximo caso, porque a estratégia retórica desse trabalho se baseia literalmente no contraste. Né? Então, eu vou passar já para uma descrição do próximo caso, que é o da Fundação Cacique Cobra Coral, e no final eu retomo os dois para fazer algumas considerações. Né? A Fundação Cacique Cobra Coral esse é o Davi, Copenau Yanomami. Né? Então, a Fundação Cacique Cobra Coral é uma instituição ligada à tradição umbandista e que opera no setor do controle das condições atmosféricas, né? No Brasil e no exterior, através da ação do espírito do Cacique Cobra Coral. A Fundação tem prestado serviço nos últimos 20 anos a parceiros com grande visibilidade midiática, dentre os quais os governos municipais do Rio de Janeiro e São Paulo, e a empresa de publicidade e entretenimento Artplan, que desde 1985 produz o Rock in Rio. Dentre outros serviços prestados à Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, está a produção de tempo seco sobre a praia de Copacabana durante o show de fogos de artifício da noite de Ano Novo. Eles vêm trabalhando com a Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2001. Grupos religiosos afro-brasileiros tendem a ser bastante discretos em suas atividades, especialmente fora dos centros de tradição cultural afro-brasileira do Brasil, por exemplo, Salvador, na Bahia e o Rio de Janeiro. Né? E mesmo nesses lugares, eles são submetidos a níveis crescentes de hostilidade por parte de grupos evangélicos, né? O que se soma a séculos de perseguição e discriminação por parte das elites brancas. Nesse contexto, uma das qualidades mais notáveis do grupo de indivíduos congregados na Fundação Cacique Cobra Coral é a constante busca de exposição na mídia. O escritor Paulo Coelho, está ali na foto, ele, o autor do maior best-seller já escrito em língua portuguesa, O Alquimista, foi vice-presidente da Fundação Cacique Cobra Coral de 2004 a 2006. A Adelaide Scritori, que está abraçada com Paulo Coelho ali, a médium, através do qual o Cacique realiza suas operações, e o Osmar Santos, que é o marido dela e é o Relações Públicas da Fundação, se fazem presentes nos mais importantes eventos públicos do país, e frequentemente também no exterior. Um exemplo é o que eu vou mostrar aqui. O jornalista Marcelo Tars, que é um jornalista conhecido no Brasil e premiado, etc., ele entrevistou o Osmar Santos, que é o Relações Públicas da entidade, no dia seguinte à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.
E o Osmar Santos contou ao Marcelo Taz o seguinte, que durante a cerimônia de abertura, a Adelaide ficou em Dublin, na Irlanda, onde garantiu que as ondas de pressão que entravam pelo norte da ilha fossem desviadas para a Espanha, com a intenção de abrandar a seca naquela região no momento. Enquanto isso, dentro do estádio, em Londres, o Osmar enviava informações em tempo real da situação para Adelaide. E o jornalista finaliza o seu texto com a frase: "No creo em brujas, pero que las hay". E é interessante que o History Channel, eu infelizmente não vou ter tempo de mostrar isso, mas o History Channel fez um vídeo, um programa, em que eles, não vou mostrar inclusive porque não está funcionando, mas onde eles entrevistam o César Maia, que foi o prefeito do Rio, que começou o contrato com a Fundação Cacique Cobra Coral e que atualmente é candidato ao Senado. E o César Maia repete exatamente a mesma frase, "No creo en las brujas, pero que las hay". Quando o jornalista questiona a suposta irracionalidade, ou pelo menos a falta de coerência dele ser católico e acreditar nisso, ele falou: "Eu sou brasileiro, carioca e botafoguense". Essa foi a resposta dele. E, portanto, acredito na Fundação Cobra Coral. O Roberto Medina, que é o proprietário da Artiplan, ele fala abertamente sobre a sua relação com a Fundação, desde 1985, época da realização da primeira edição do Rock in Rio. O Rock in Rio tem no Rio, em Lisboa, em Madrid, e houve algumas edições em Las Vegas. Em julho de 2008, por ocasião da edição de Madrid, a Adelaide, a médium, afirmou ao Jornal da Tarde que havia desviado a chuva, naquele momento, para a região da Catalunha, que estava enfrentando um período de seca. De acordo com a Fundação, os contratos com o poder público não envolvem nenhum tipo de remuneração, mas com os parceiros privados envolve. Vocês podem imaginar que a Fundação está envolvida com uma quantidade imensa de controvérsias. Os jornalistas que falam sobre a Fundação, como Marcelo Taz, com mais neutralidade, são atacados na internet, nos seus blogs, etc. Agora, o mais interessante, isso tudo é prólogo para o que vem agora, que é o mais interessante, é a relação dessa Fundação com a ciência. Em 1987, a Sociedade Brasileira de Meteorologia decidiu processar a Fundação. Na verdade, não foi um processo, foi uma denúncia no CREA, que é o conselho que regula a atividade de meteorologia no Brasil, e essa denúncia foi uma denúncia de exercício irregular da profissão de meteorologista. Eu não mostrei, isso aqui são os contratos de diário oficial. Tem ali Cidade de São Paulo, o governo de José Serra, tem o governo do Rio Grande do Sul, e essas duas aqui é do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, esses contratos efetivamente existem. Bom, enfim, voltando na questão de 87, a SBMet faz uma denúncia para o CREA, dizendo que aquilo é exercício irregular da profissão de meteorologista. E o CREA tem uma tendência a ser bastante conservador. Ou seja, os novos cursos de engenharia que estão sendo criados no Brasil hoje, como engenharia ambiental, por exemplo, tem muita dificuldade de obter reconhecimento do CREA, porque eles são conservadores ao extremo. Agora, a parte mais incrível aqui é que o CREA deu ganho de causa para a Fundação. O engenheiro que escreveu o parecer, que está reproduzindo ali o parecer, ele se refere às entidades espirituais e suas ações como sendo um fato da realidade, ainda que fora do escopo da ciência e, portanto, fora do escopo da meteorologia. Portanto, ele sugere que o caso fosse arquivado, e o caso foi arquivado. O problema é que, dos clientes privados, a Fundação cobra pagamento. Então, o CREA teve que rever essa posição. Em 1991, o CREA exigiu que a Fundação tivesse registro no CREA e, portanto, tivesse um meteorologista responsável. Nesse momento, a Fundação simplesmente formalizou uma relação que ela já tinha há muitos anos com um meteorologista de São Paulo, que era professor da USP. E aí eu entrevistei todos os meteorologistas que prestam serviço para a Fundação. E esse meteorologista disse que, na década de 80, ele era professor em tempo parcial na USP e trabalhava no Jornal Estado de São Paulo como meteorologista. Em um determinado momento, toca o telefone e alguém do outro lado pergunta: o que eu tenho que fazer para parar a frente fria que está vindo da Argentina e que vai entrar no Rio Grande do Sul? E ele responde: eu não sei se você sabe o que a meteorologia faz, mas a gente não para a frente fria. E o outro lado fala: não, você não entendeu o que eu estou falando. Se você pudesse parar a frente fria, como você faria isso? E aí a pessoa se apresentou como sendo uma instituição religiosa que tinha a capacidade de fazer isso através de operações espirituais. E aí ele
deu uma resposta. Falou, se aumentar a pressão atmosférica sobre o Estado, isso tem a tendência de enfraquecer as frentes frias, podendo, inclusive, dissolvê-la, né? No dia seguinte, a pressão atmosférica sobre o Estado levanta e a frente fria desaparece. Esse meteorologista, ele já era uma pessoa com bastante experiência. Ele foi o primeiro brasileiro a pisar no Polo Sul. Ele fez mais de uma dúzia de expedições científicas à Antártida. Ou seja, não era uma pessoa sem experiência, né? Mas ele ficou absolutamente impressionado com aquilo ali e ele decidiu seguir a coisa para ver onde levava, né? Onde dava isso. E ele acabou colaborando com a Fundação por 15 anos. Ele se aposentou há alguns anos e foi substituído por um meteorologista mais novo, que é meteorologista. Apesar que essa associação eu não posso colocar do jeito que eu vou colocar, a pedido das instituições, né? Ou seja, a USP, obviamente, ficava tremendamente irritada com esse fato. E o meteorologista mais novo, ele é do Centro de Previsão de Tempo e Clima do INPE, em São José dos Campos. E, obviamente, o INPE também fica muito irritado quando isso é mencionado. Então, ele se apresenta como independente, ou como fazendo outra coisa. Mas esse meteorologista é um dos principais especialistas em nuvens do INPE, né? E eu vou reproduzir aqui um trechinho da entrevista, e já estou acabando, em que eu pergunto se ele tinha testemunhado alguma coisa assim, e ele fala, eu vi isso acontecer. No Rock in Rio, tinha uma baita frente fria encostando, e eles seguraram a frente fria. Eles me perguntaram, como eu faço para não deixar essa frente entrar? Em primeiro lugar, eu digo, é preciso reforçar o vento do nordeste contra o deslocamento da frente, para segurá-la. Tem que mudar também o cavado de altitude de oeste. Eu perguntei, você fala nessa linguagem com o cacique? Ele falou, não, o cacique entende a língua meteorológica. Depois de 20 anos, o cacique entende. Mas o mais interessante, ele falou o seguinte, essa é a fala do meteorologista, eu sei que você olhava a imagem do radar e dava para ver aquela ilha de tempo seco. E agora eu vou pular para a conclusão. Enfim, eu sei que muitos devem estar esperando, avidamente, que eu dissolva, né, a indigesta força desse material, apresentando algum solvente teórico pós-colonial, ou hermenêutico, ou performático, ou biopolítico, ou o que seja, né? E eu vou pedir paciência para vocês, porque essas dimensões, obviamente, existem, mas eu não estou seguro da conveniência de reduzir tudo ao mínimo denominador teórico comum nesse momento, né? Eu deixarei isso para textos futuros. O objetivo aqui é contrapor, nesse momento, formas, ainda de forma bastante crua, né, diferentes atitudes frente à transformação atmosférica. Então, o primeiro ponto e mais óbvio é o fato de que não é a falta de precisão ou de conhecimento que faz da geoengenharia algo perigoso, né, mas o fato de que, ao contrário do fundamento relacional das abordagens tradicionais, as relações do mundo da técnica ocidental se constroem sobre uma base de cosmopolítica de desejos hipostasiada ao redor de aparatos institucionais dessensibilizantes e subjetividades dessensibilizadas. Na visão Yanomami, e de uma forma um pouco menos explícita, mas também ainda assim presente na visão espiritualista da Fundação Cacicaba Coral, as ações da sociedade capitalista são destrutivas porque são associais, em um universo onde tudo é regulado por relações sociais. A questão que isso nos coloca, então, é como ressocializar o desencantado mundo do materialismo naturalista. E aí eu vejo avanço em diversas áreas acontecendo, né? Reformas legislativas que dão direitos jurídicos a ecossistemas, como no Equador, na Bolívia, a animais, os cetáceos reconhecidos como pessoas não humanas na Índia, os chimpanzés que têm solicitações de habeas corpus no mundo inteiro, né? A intensificação das discussões sobre produção e consumo de carne animal, a popularização de teorias sociais que discutem novas chaves analíticas para o status dos aparatos sociotécnicos, né, como a teoria do ator-rede e o feminismo ciborgue, da Haraway, etc. Ou seja, parece que as armas para a revolução ou já estão disponíveis ou estão em franco desenvolvimento. E o segundo ponto, e eu vou acabar aqui, e ele é mais complexo e talvez mais assustador, é o seguinte, quando a física passa a ser entendida como metafísica, ou seja, quando há um descentramento do uninaturalismo materialista da ciência, como pensar a parafísica? Ou seja, de certa forma, a virada ontológica virou a reflexão teórica para cá. Ou seja, para lugares como o Brasil, onde não apenas jamais fomos modernos,
mas de muitas certas formas, jamais deixamos de ser animistas. É mais que isso, né? Em vez de ficção científica, a gente tem realismo mágico, né? Que é um elemento forte da presença do imaginário latino-americano, né? Ou seja, é possível trabalhar com as ideias de um outro mundo é possível, multinaturalismo, anarquia ontológica, e ainda assim permanecer associado a essa tosca concepção de mundo newtoniana, que fundamenta o pensamento antropológico moderno. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que a física dos antropólogos é tão pobre quanto a antropologia dos físicos. O princípio da simetria sugeriria que, se a gente tem estudos sociais da ciência e tecnologia, a gente precisa urgentemente de estudos físicos das alter-realidades. Ou seja, o caso da Fundação Cacique Cobra Coral é instigante, porque o que temos aí, de certa forma, é uma quebra de etiqueta ontológica. Não há qualquer rejeição à ciência ocidental e à sua base ontológica naturalista, como acontece no debate entre os criacionistas e os evolucionistas, né, que falam línguas tão diferentes que não conseguem se comunicar. Não, aqui não é isso que está acontecendo. O que temos é uma declaração pública nada sutil de que a ontologia naturalista é não mais do que um subconjunto da ontologia do cacique, que deglute a ciência e a transforma em outra coisa, física, midiática, política. Ainda que os meteorologistas entrevistados sejam reticentes com relação a isso, suas mesmas narrativas fazem referência à possibilidade de verificação das ações meteo-espirituais nos equipamentos técnicos. Ao invés de guerra ontológica, o que temos aqui é algo que se assemelha a uma fagocitose metafísica. A grande questão é como tomar isso em consideração na reflexão antropológica. Obrigado.